Fala, meu amigo, fala, minha amiga, espero que vocês estejam bem. Hoje iremos conversar mais uma vez a respeito de um assunto que tem até se repetido na mídia. Porém, eu quero fazer uma pergunta para você. Para você, o que é uma pessoa imparável? Ora, imparável para muitas pessoas é um adjetivo positivo, ou seja, é uma pessoa que não desiste nos primeiros obstáculos. É uma pessoa que tem personalidade, tem determinação, motivação para persistir, permanecer e não desistir. Porém, imparável também pode ser aquela pessoa teimosa, que dá murro em ponta de faca, que não desiste mesmo entendendo que vai ter prejuízo, que vai se prejudicar e vai prejudicar a muitas pessoas ao seu redor. Então, este imparável, este segundo caso, na minha opinião, é o caso do Eduardo Bolsonaro, que tem causado um verdadeiro racha dentro e por dentro da extrema-direita no Brasil. A jornalista Bela Megali trouxe recentemente, hoje, agora há pouquinho, agorinha, no jornal O Globo, uma reportagem que mostra o clima, o ambiente que está entre Eduardo Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Primeiramente, você conhece Valdemar? Uma breve explanação sobre ele. Valdemar da Costa Neto é o presidente do Partido Liberal, partido do Eduardo Bolsonaro, do Jair e de vários outros políticos no Brasil, inclusive da Michele Bolsonaro. Por falar na Michele, vamos ouvir este áudio. Preste atenção. Saiu uma nota falando que na imprensa, pouco mais de R$800 mil é o que a Michele Bolsonaro tem por mês no partido. Para pagar pessoal, aluguel de escritório, rodar, fazer evento. Legal, interessante. Acho que tem que fazer, ela faz um bom trabalho aí junto às mulheres, etc., puxando para dentro da política e tal. Mas, o que eu tenho que ter zero? Pergunte aos brasileiros qual é o trabalho mais importante. É o trabalho político focado nas mulheres, para atrair elas para dentro da política, o que certamente tem a sua relevância e é importante, ou o que a gente está fazendo aqui que pode ter impacto nas próximas décadas no Brasil, no resgate da nossa democracia. Vamos lá, pessoal, vamos recapitular aqui. Eduardo Bolsonaro, você ouviu agora, ele reclamando que a Michele recebe por mês R$800 mil do partido dele, o PL, enquanto que ele recebe zero. Ele compara as atividades da Michele, que é a sua madrasta, com a atividade dele nos Estados Unidos. Me parece que ele foge muito da realidade. Me parece que ele vive exatamente em um mundo paralelo. A Michele tem feito um trabalho dentro da legalidade no Brasil. Eu posso concordar, eu não posso concordar, ou não concordar com as palavras da Michele aqui no Brasil. Porém, ela tem pego esse dinheiro e gastos, normalmente se espera, com atividades legais. A atividade do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é uma atividade ilegal. Ele tem trabalhado lá para obstruir a justiça no Brasil. Agora você imagina o Valdemar da Costa Neto financiando uma pessoa que está em outro país, vamos dizer assim, trabalhando, para não dizer outro nome, trazendo sanções ao Brasil, trazendo interferência no judiciário brasileiro, o que caracteriza crime. Então, o Valdemar da Costa Neto poderia ser induzido a cometer um crime. Bom, dito isso, a gente entende que Eduardo Bolsonaro quer dinheiro, mas não está tendo dinheiro do PL. O que aconteceu? O Sócrates Cavalcante foi até os Estados Unidos, nós vimos no vídeo de ontem, para dizer ao Eduardo, para. E aí vem aquela frase, aquela pergunta que eu fiz bem no início para você. O que é uma pessoa imparável? Uma pessoa imparável nem sempre é uma pessoa inteligente. Nem sempre é uma pessoa que usa de sabedoria. Às vezes, e muitas das vezes, parar vai ser uma ação de sabedoria, vai ser uma ação de inteligência, de perspicácia, você entender o momento de parar. O Eduardo, ele não entende isso, ele não consegue ver o momento de parar. E o Bolsonaro, o pai dele, se cansou disso e mandou o Sóstenes lá pessoalmente, não por mensagem para não ficar sendo divulgada, mas pessoalmente falar para ele, olha, calma aí, segura a onda. E o que aconteceu? Chegando lá, o Sóstenes perguntou, vocês estão precisando de alguma coisa? De dinheiro?
E a resposta foi mais ou menos essa aqui, olha só. Incomodados com as falas do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que havia dito que o deputado Eduardo Bolsonaro entrou em rota de colisão com ele por querer dinheiro para se manter nos Estados Unidos. Eduardo e seus aliados mandaram dizer, através de Sócrates Cavalcante, que não aceitam nenhuma ajuda financeira e que hoje tudo o que querem de Valdemar é distância. Veja, mais uma medida extrema, parece aquele garoto, aquele adolescente que não vê limites em nada e que acha que é o dono da razão, o dono do mundo e que as coisas têm que acontecer de acordo com a sua vontade. Nós ouvimos agora há pouco um áudio onde ele diz que é injusto a Michelle receber 800 mil por mês e ele zero. Mas agora ele já disse que não quer mais nada com o PL, que ele quer agora a distância do Valdemar. Isto porque o Valdemar é presidente do partido dele. Ora, isso não é extremismo? Eu vou repetir para você refletir. Sócrates Cavalcante foi aos Estados Unidos conversar pessoalmente com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Chegando lá, fizeram uma reunião, tiraram fotos, se abraçaram. E durante a conversa, o Sócrates perguntou: nós queremos dar suporte financeiro para você, você está precisando? E aí a colunista Malu Gaspar, ela traz que nos bastidores, Valdemar teria dito a aliados que o problema de Eduardo Bolsonaro e que ele tem reclamado muito do que considera uma desigualdade nas verbas destinadas pelo PL a ele e a madrasta Michelle Bolsonaro. Como nós já vimos aqui, é o fato, é real, ele reclamou disso. A reportagem irritou ainda mais o grupo de Eduardo. No recado enviado ao presidente do PL, através de Sócrates Cavalcante, o deputado e seus aliados reforçaram que atuaram até o momento sem a ajuda de Valdemar e que seguirão assim. Você pode ver isso bem aqui. Ainda afirmaram que não vão se vender para o manda-chuva partidário. Ou seja, é um clima de briga mesmo, e isso aqui tende a piorar. O Eduardo não conhece os limites, ele não conhece inclusive os limites da civilidade e da política, melhor dizendo, porque você pode não concordar com algumas ações políticas, mas você deve utilizar da política para discordar. A questão do Eduardo é que ele vai muito além, e aqui cabe até uma reflexão, pessoal. Até ontem, o Jair era o Eduardo de hoje. Até ontem, o Jair era o que extrapolava, era o que ameaçava, era o que não tinha limites. Este era o Jair com a sua caneta na mão. Quando perdeu a caneta, o Jair se transformou. É um novo homem. É um homem que chora, é um homem que se entristece, é um homem que se compadece, é um homem que pede clemência dos direitos humanos. Será que isso não serve de exemplo para o seu filho Eduardo, que, seguindo os passos do pai, tende a ser extremista, tende a ser frio, calculista? Ele já falou por diversas vezes, não se importa com as vidas dos brasileiros. Ele já falou isso várias vezes. Tudo bem se o Brasil estiver em um cenário de terra arrasada, porque ele se sentirá vingado. A vingança, me parece, não tem muita semelhança com os atributos de Cristo, o que atrai muitos dos eleitores do bolsonarismo. Tudo bem para eles. Quando não combina com Cristo, eles fecham os olhos e deixam passar. Fica aqui um recado, uma reflexão para você. O que você espera de Eduardo Bolsonaro? Eu vou deixar aqui uma mensagem, uma resposta, uma mensagem de alguém que falou o seguinte: e sabe o que alimenta esse extremismo e essa falta de limites do Eduardo Bolsonaro? Você vê aqui. Um rapaz chamado José Roberto Costa Beto diz o seguinte: parabéns, Eduardo. Podia extraditar desse país os petistas também. Assim, vale a pena o país crescer e ser próspero, porque não vale a pena lutar
por esse povo que vota em bandido condenado só por comida. Viva Trump! Então, por comentários como estes aqui, é que coloca o Eduardo Bolsonaro em uma sinuca de bico. Ele está sempre à beira do abismo. Ele nunca pode recuar, porque se ele recuar, essa galera aqui não vai perdoar. E foi exatamente isso que aconteceu com o pai dele, com Jair Bolsonaro, pessoal. O Jair, em algum momento, poderia até querer recuar, quando ele ameaçava o Alexandre de Moraes, quando ele ameaçava o STF, quando ele ameaçava o Poder Legislativo, quando ele ameaçava um jornalista mandando calar a boca, ou uma jornalista mulher mandando calar a boca. Então, ele fazia aquilo porque tinha comentários como estes aqui, ó, aplaudindo, incentivando esse tipo de conduta. Então, eu não tenho muita dúvida, não. Esse tipo de comentário aqui vai levar o Eduardo Bolsonaro à prisão, à perca dos seus direitos políticos, e aí ele vai perder a sua vida política por conta de apoio como este aqui, que é das redes sociais. Meu amigo, minha amiga, eu fico por aqui desejando a você um ótimo dia, que você possa ter paz e tranquilidade e possa refletir um pouco mais sobre essa política. Você que defende com unhas e dentes o Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, pense um pouco mais. Você não é obrigado a gostar do Lula, votar no Lula. Você pode ter várias outras opções. Agora pense direitinho antes de apoiar esta família. Um grande abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!